Saúdo os ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido-os para abrirem as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, do capítulo de número 3 e o versículo de número 11, para lermos esta passagem. E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Graças a Deus. Deus tem um plano. Dentro deste plano, elaborado por Deus ao longo dos séculos, nós estamos vivendo o momento em que Jesus Cristo chamou de princípio das dores. E Paulo, colaborando pelo mesmo pensamento, Paulo disse, as dores de parto. Ou seja, Jesus disse que estamos no princípio de uma escalada de dores, que não vai passar e nem vai amenizar, porque segundo Paulo, é dores de parto. E as mulheres, elas sabem que as contrações para se ter um filho não é assim de imediato. Elas começam e vão crescendo, e vão crescendo, e vão aumentando em intensidade até a mãe dar à luz e nascer um novo ser humano. Então isto é o plano de Deus. A Bíblia, para que meus ouvintes entendam em que estágio nós estamos no plano de Deus. A Bíblia ela apresenta claramente, 7 inícios com 7 fins. A estes acontecimentos, os teólogos resolveram chamar de dispensação. A Bíblia mostra claramente. Estudando ela, não aparece lá esse nome, mas estudando, examinando como Jesus mandou examinar, a gente vê esses 7 começos e 7 fins. O missionário Lawrence Walson, missionário assembleano, chamou, definiu o que vem a ser isto que os teólogos chamam de dispensação. Segundo ele, é um período de tempo que Deus prova à humanidade por meio de uma revelação pessoal dele. E é verdade. E a gente vê que essa revelação é progressiva. Estudando esses 7 inícios, nós vemos que todos eles terminaram com um período transitório e doloroso para a humanidade. E doloroso. É esse período transitório e doloroso desta atual dispensação que estamos, que Jesus chama de princípio das dores. E Paulo diz que é as dores de parto. Vejamos, porém, agora esses períodos e o final que cada um deles teve. O primeiro é chamado de dispensação da inocência. Este período terminou com um fato doloroso para a humanidade, que foi a expulsão de Adão e de Eva do jardim do Éden.
Não sabemos quanto tempo o homem e a mulher passaram no estado de inocência. O segundo período é o da consciência. O período da consciência é porque o homem passou a ter consciência da sua situação pecaminosa. Este período também terminou com um fato doloroso para a humanidade, que foi o dilúvio universal, hoje já comprovado pela ciência. O terceiro período, que chamamos de dispensação, que a Bíblia apresenta, foi denominado governo humano, porque após o dilúvio, Deus entregou ao homem a capacidade de julgar e de derramar o sangue do próprio homem. Ou seja, foi instituído a pena de morte. Mais uma vez, este período também terminou com um fato doloroso para a humanidade, que foi a confusão das línguas, porque até aí a raça humana tinha uma só língua, e isso também já é devidamente comprovado pela ciência, que a origem de todas as línguas está em uma só. Caminhando dentro do plano de Deus, chegamos ao quarto período, que os estudiosos chamam de dispensação patriarcal. É aquele período de 430 anos que alcança Abraão, Isaque, Jacó e até José, os patriarcas. Mais uma vez, este período terminou também com um fato doloroso, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito, por ocasião da Páscoa instituída por Deus através de Moisés. Quero que o irmão e o amigo se situe, se localize. Eu disse na palestra passada que a Bíblia era a bússola do viajante, era o mapa do navegante. As pessoas não conhecem a Bíblia, aí tem dificuldade de se enquadrar dentro do plano de Deus. O quinto período, chamado dispensação, é exatamente o da lei. Após a morte dos primogênitos, como já vimos, Deus tirou Israel com braço forte, levou ao deserto, deu norma, deu leis e estabeleceu a chamada dispensação da lei. Mais uma vez, esta dispensação terminou também com um fato doloroso para a humanidade, sendo estes a morte de Jesus Cristo no Calvário por volta do ano 28 e a destruição de Israel no ano 70, como já vimos. Cessou então a lei, porque o próprio Jesus Cristo disse que a lei e os profetas duraram até João Batista. Foi estabelecida então a dispensação da graça. Hoje estamos neste período de tempo, chamado dispensação da graça. Mas esse período também se aproxima do seu final. E ele também vai ter acontecimentos dolorosos para a humanidade, que são exatamente os acontecimentos que Jesus chamou
como já vimos, de princípio das dores. E o apóstolo São Paulo chamou de dores de parto. Glória, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Qual será o acontecimento que porá fim a esta dispensação doloroso para a humanidade? Serão dois. Primeiro, o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sabemos quanto tempo ainda falta. Sabemos que estamos nas dores de parto. Sabemos que o processo de parto começou. Estamos nas dores de parto. Isso que estamos vendo aí, como abordamos na nossa mensagem anterior: angústia, lutas, mortes, desespero, desemprego, violência, promiscuidade, ocultismo. Todas estas coisas, segundo Jesus Cristo, é o princípio das dores. Segundo Paulo, dores de parturienta. Dores que levarão ao nascimento de uma nova era, de uma nova dispensação, de uma nova história para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estes dois acontecimentos, que serão os próximos grandes acontecimentos na história da humanidade. Arrebatamento da igreja, que, como eu disse, não sabemos quanto tempo ainda falta. Sabemos que Jesus vem buscar um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Jesus não vem buscar instituição A, B, C, D. Jesus vem buscar a sua igreja, formada por todos os salvos do planeta Terra. Pessoas que às vezes nem conhecemos, pessoas incógnitas, mas que fazem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o arrebatamento da igreja, vai se cumprir o que Paulo disse na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo, respondendo uma carta de inquietação da igreja de Tessalônica, a primeira, ele disse: ninguém vos engane, porque não será assim. Antes que venha a apostasia. Foi o primeiro sinal que Paulo deu. A apostasia, segundo os estudiosos, é o abandono gradual da fé. E é o que nós vemos hoje na história da igreja, na história da humanidade. Enquanto a Bíblia recomenda que o justo viva da fé, os homens hoje são materialistas, não creem, aleluia, na existência de Deus, e quando creem, fazem de forma totalmente desvirtuada da realidade. Creem num Deus que é empregado deles, creem num Deus que não é um Deus de justiça, e creem num Deus que, na grande maioria da fé deles, parece um cheque em branco, ou seja, um Deus que só está ali para nos servir. Esta é a primeira coisa, a apostasia. Com a apostasia, Paulo prosseguindo, aí Paulo diz: porque o mistério da iniquidade já opera. Mas há um que impede, há um que retém essa operacionalidade do mal, que é o Espírito Santo que está na igreja. Mas você está lembrado, meu irmão? Você está lembrado, minha irmã?
Você está lembrado, meu amigo, minha amiga, ouvinte, que eu disse que a igreja seria arrebatada. Com o arrebatamento dela, o Espírito de Deus segue ela para entregar a Jesus o Isaac. Aí então, na apostasia, se revelará um homem que a Bíblia chama de iníquo, filho da perdição, anticristo, a besta, e este homem governará, aleluia, o mundo por 7 anos, em um período que a Bíblia chama grande tribulação, aflição de Jacó, o dia do Senhor, o dia da ira, são esses nomes que a Bíblia dá a este homem. Mas por que, você pode me perguntar, Deus permite a operacionalidade do mal? Olha, eu lhe disse, Deus tem um plano. Está lembrado que no século XX, para restaurar a nação de Israel, Deus levantou Adolf Hitler, que fez o que fez através da Segunda Guerra Mundial. Deus tem um plano. Ao levantar o anticristo, Deus vai primeiro cumprir uma profecia que Jesus Cristo disse. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém. E ele, na sua visão profética, no seu olhar profético, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes quis eu te ajuntar como uma galinha ajunta seus pintainhos, mas tu não quiseste, porque isso está encoberto a teus olhos. Porém eu te digo que não me verás mais, até que digas: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isto ainda não se cumpriu, isto ainda não se realizou. Jerusalém vai entrar num momento de tanta tribulação, que a maioria dos exércitos do mundo estarão cercando Jerusalém. Parece que não há mais esperança. O anticristo feroz, usado por Satanás, faz de tudo para exterminar Jerusalém, porque ele sabe que todas as bênçãos da humanidade, na próxima dispensação, que veremos na terceira parte da nossa mensagem, passam pela cidade de Jerusalém, passam por Israel, passam pela cidade do grande rei. Aleluia! Então, ele fará de tudo para a destruir. Mas, quando Israel vir que não há mais esperança, seus parceiros militares, cito aqui o maior, os Estados Unidos da América, não terão mais aquela importância nos últimos dias. Israel vai bradar, Israel vai clamar, Israel vai dizer: bendito é o que vem no nome do Senhor. E o seu Messias, tão esperado por eles, pois eles ainda o aguardam, romperá este azul celeste em socorro de Israel. Mas isso faz parte, como eu disse, da nossa terceira mensagem: Deus tem um plano. Para concluir hoje, eu falei de um grupo que foi arrebatado, chamado igreja, e você pode me perguntar: aonde eles estão?
Este grupo, formado de todos os povos da face da terra, desde, aleluia, o justo Abel, até o último que confesse Jesus como seu Salvador. Este grupo está no céu dos céus, morada de Deus. Este grupo está sendo recompensado. Este grupo passará por um lugar chamado Tribunal de Cristo, aonde suas obras, seus atos, suas atitudes, sua maneira de viver aqui na terra serão pesadas, balançadas, calculadas pelo seu Senhor. E eles receberão os seus galardões. Depois, este grupo adentrará as bodas do Cordeiro e será alegria e felicidade para sempre. Portanto, querido irmão, querido irmã, querido ouvinte, terminando a reflexão de hoje, veja, Deus tem um plano e não vai mudá-lo para atender governo A, governo B, instituição A, instituição B e nem a sua igreja, se ela orar errada. Então fique com esta palavra. Eis que cedo vem. Ele está voltando. Estamos no princípio das dores. Estamos na dor de parto. A nova era de Deus está para nascer. A nova dispensação está no processo de nascimento. E a velha está no processo de passagem. E Jesus recomendou, eu termino com a mesma recomendação feita anteriormente. Ele disse, quando vir essas coisas acontecer, levantai vossa cabeça para o alto, porque perto está a vossa redenção. Terminemos como terminou João lá em Pátmos. Ora, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.